Olá, Alessandro Mascarenhas. Hoje eu vou falar para você sobre estratégias para emagrecimento. O que fazer do seu treino para você que já está treinando, para você que já tem um controle alimentar, o que fazer para potencializar o seu resultado. Você já sabe o que fazer, você já treina, você já tem uma rotina alimentar adequada, já tem um bom hábito alimentar. E aí o que fazer para potencializar tudo isso? Então, primeiro ponto, você tem que pensar no antes do treino. As primeiras 6 horas antes do seu treino, se não for o caso de treinar assim que acorda, né? Então, para você que treina do meio-dia para frente, essa estratégia é para você. As primeiras 6 horas antes do treino, você precisa equilibrar os hormônios pancreáticos. O que é isso? É o hormônio insulina, o hormônio glucagon, no que tange ao processo metabólico, ok? Esses dois hormônios vão controlar principalmente a glicose sanguínea, tá certo? O que vai ser produzido no nosso corpo a partir da glicose e o que vai ser destruído no nosso corpo se não houver glicose. Então é importante compreender isso. O que é equilibrar esses dois hormônios? É não experimentar intervalos muito demasiados sem ter se alimentado, não comer um volume maior do que o necessário e evitar alimentos que façam com que a glicose aumente muito rápido. Então, as refeições nas 6 horas que antecedem ao seu treino, elas devem ser mistas, né, de carboidrato com proteína ou gordura. Evitar comer somente o carboidrato. Se for fazer isso, que esse carboidrato seja de baixo índice glicêmico, ou seja, aquele alimento que não faz a sua glicose aumentar muito rápido na corrente sanguínea, né? São eles aí os carboidratos complexos, como uma batata doce, os alimentos integrais, um arroz integral, um macarrão integral, principalmente esses, né? São alimentos que vão fazer com que a glicose entre gradativamente na corrente sanguínea. Para qualquer outro dos carboidratos que você vai utilizar nas refeições, é importante ter junto com eles proteína e gordura, se não os dois juntos na combinação. O que seria isso? Quando você pega um pão, uma fatia de pão, você passa uma manteiga, que é a gordura, mas tem um pouco de proteína também, que ela deriva lá do leite, e ainda você acrescenta um queijo, né? Ou você acrescenta uma carne, que é proteína propriamente dita. Isso vai dar um equilíbrio de fazer com que você não estimule uma produção demasiada dos hormônios pancreáticos. Nesse caso específico, o hormônio que vai para o sangue quando a gente come é a insulina. Então nós estamos falando da insulina. O jejum, aí sim vai ativar o outro hormônio. O jejum prolongado vai ativar o outro hormônio, que é o glucagon. Então, às 6 horas que antecedem ao seu treino, controlar a glicose do sangue, não deixando subir muito rápido e não deixando cair demasiadamente, tá certo? Então, é uma estratégia para se preparar para na hora do seu treino você otimizar ao máximo a sua queima de gordura. E aí, então, você chega no tempo que antecede ao treino, e aí as pessoas chamam, obviamente, de pré-treino, e é comum usar algum tipo de suplemento com o efeito pré-treino. Ou seja, o que é o efeito pré-treino? É alguma coisa que eu coloque no meu organismo antes do treino, que prepare o meu corpo para o treino propriamente dito. Mas me prepara em que sentido? No sentido que você está buscando. O que você está querendo com o seu treino, né? O que você está querendo com uma refeição pré-treino? Você quer ter energia? Você quer queimar gorduras? Você quer aumentar a sua massa muscular? E aí, dependendo do que você deseja com o seu treino, vai depender a sua alimentação pré-treino. Por exemplo, eu quero melhorar meu condicionamento físico. Ok, você precisa ter uma refeição pré-treino com carboidrato para te dar energia, para você treinar bem e melhorar o seu condicionamento físico. Ok? Pode utilizar algum suplemento,
E o que seriam suplementos pré-treino para incremento de performance? Pode ser um carboidrato misto de simples como complexo, como por exemplo, uma maltodextrina, um Carb-Up, se o seu treino vai ser intenso, né? Seu objetivo é melhorar a performance, vai fazer uma corrida, um ciclismo, um triatlo ou um HIIT que seja, mas com o propósito de melhorar a performance. O carboidrato tem que estar presente para te dar a energia necessária, né? Para você ter disponibilidade para treino. O treino pode ser que tenha uma intensidade maior, que vai usar carga, vai usar sobrecarga, vai usar treinamento de potência, de explosão, como por exemplo 100 metros rasos, e aí você pode se beneficiar de um outro suplemento, como por exemplo a creatina, que vai reciclar o ATP, vai durar no máximo 15 segundos, mas é para atividade de potência, de explosão, e você pode se beneficiar disso também como um pré-treino. Agora, o meu propósito é hipertrofia, né? Eu quero especificamente aumentar o tamanho do meu músculo, hipertrofia muscular. O que eu posso utilizar como um pré-treino, né? E aí você tem uma infinidade de combinações. Você precisa comer bem, não precisa ser somente o carboidrato, é importante que tenha a proteína também, para ter matéria-prima suficiente para você treinar e depois do treino conseguir regenerar todas as células, as fibras musculares que foram treinadas exaustivamente. Então você vai ter um gasto de energia bem significativo. Dá estímulo de hipertrofia, você tem que trabalhar com atividade anaeróbia, você tem que trabalhar com potência, com explosão, né? Com carga, com sobrecarga, que seja o peso do próprio corpo. E aí as repetições são reduzidas, a intensidade, a força, a potência e a explosão são maiores e obviamente isso tem uma duração muito pequena. Então, nesse caso, uma refeição mista, um pão com queijo, uma vitamina de fruta, um iogurte com torrada, enfim, um pão, queijo e mel, são combinações que você tem carboidrato simples em pequena quantidade, tem um carboidrato complexo e tem uma proteína com gordura junto, para dar uma mistura completa para você poder treinar, tá certo? Não tem muito problema. Se é o suplemento que você vai usar, você pode usar uma creatina, que vai te ajudar na potência, na explosão, para sobrecarga com alta intensidade, que é o estímulo de hipertrofia. Mas você pode usar um aminoácido, um BCA, por exemplo, que vai sinalizar bioquimicamente na corrente sanguínea, impedindo um processo catabólico, e isso vai deixar você treinar por um período maior, sem iniciar um processo catabólico, quebra proteica aí, das proteínas musculares, que pode acontecer. Então, além de selecionar o que você vai comer antes do treino, é importante compactar o seu treino, Não dá para treinar 2 horas para hipertrofia. Hipertrofia é estímulo rápido, No máximo aí 1 hora, e comer depois do treino, mas aí é outro tópico. Nós ainda estamos lá no pré-treino. Então um BCA, um aminoácido de cadeia ramificada, ou só a leucina pura, ou a taurina, que é um estimulador para ter mais disponibilidade para treino, pode ser utilizado sim, uma beta-alanina também. A cafeína já não é muito o caso não, porque vai estimular muito a adrenalina, que vai dar energia para o treino, mas pode estimular o processo catabólico também, que é indesejado nesse aspecto, E o treino já vai produzir adrenalina, então vamos usar a adrenalina só que é produzida pelo treino, não vamos tomar algo para estimular a produção da adrenalina para a hipertrofia, porque pode ter o efeito contrário, E pode ser utilizado também alguns recursos ergogênicos, como por exemplo uma arginina, que vai aumentar a produção de óxido nítrico, que vai aumentar a vasodilatação e vai fazer com que o fluxo sanguíneo ocorra muito mais tranquilo, sem aumentar os valores da pressão arterial e aumentando exponencialmente, inclusive, o tempo, ou melhor, diminuindo exponencialmente o tempo de recuperação pós-treino, porque o fluxo sanguíneo aumentado vai facilitar as trocas gasosas aí muito mais rápido, vai acelerar todo esse processo, levar aminoácido e glicose para dentro do músculo lá no pós-treino, Então vai acelerar todo o processo. Então
é desejado também, ok? E aí nós vamos falar agora de queima. Eu quero queimar gordura, né? E aí o que eu faço no pré-treino? Aí tem critério, é mais criterioso. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho muita gordura para queimar, vou fazer um treino predominantemente aeróbio, se é essa opção, vou falar depois do treino anaeróbio também. Mas se vai fazer uma opção de um treino mais aeróbio, para queima de gordura, aeróbico ou aeróbio, via aeróbia ou treino aeróbico, eu vou começar a selecionar o que eu vou gastar como energia, quando eu faço gastar como energia do meu corpo durante o treino, começando com o que eu vou comer antes. Então, por exemplo, se eu preciso usar as gorduras que estão no meu corpo como energia para treinar, eu tenho que deixar um certo desequilíbrio de energia antes do treino. Antes do treino. Se eu comer muito ou botar toda a quantidade de energia que eu vou gastar no treino para dentro do meu treino, meu corpo não chega a utilizar a gordura. Então tem que sempre ter um desequilíbrio do gasto maior do que a oferta para queima de gordura, principalmente em atividade aeróbia, para que eu comece a sequestrar as gorduras e utilizá-las como energia durante o treino, ok? Então é importante. Então nesse caso especificamente, se você tem muita gordura, vai treinar aeróbico para queima de gordura, tem que controlar o que vai comer antes. Então a refeição pré-treino, a última refeição antes do treino, é importante que seja uma refeição de baixíssimo índice glicêmico, ou seja, de preferência nada que tenha açúcar na refeição pré-treino. Por quê? Porque se você botar açúcar no sangue antes do treino, duas coisas podem acontecer. A primeira, você vai produzir insulina. Insulina não é um hormônio para ser produzido na hora do treino. Insulina é um hormônio para ser produzido depois do treino. Durante o treino a gente quer hormônio catabólico, não hormônio anabólico. O hormônio anabólico entra depois que termina o treino. Então, durante o treino, eu quero a adrenalina, que é o hormônio catabólico. Ele vai pegar alguma coisa dentro do meu corpo, destruir para me dar energia. Inclusive, para eu pegar a própria gordura, quebrar ela e usar como energia. Então, eu quero o hormônio que destrua alguma coisa quando eu quero emagrecer, ok? No meu pré-treino. Então, a refeição pré-treino para emagrecimento, de preferência que não tenha carboidrato simples, que não tenha açúcar, um pouquinho de carboidrato, de preferência um complexo, e um pouco de proteína, mas em quantidades reduzidas. Tem que faltar, tem que criar um desequilíbrio energético. Ou seja, se você vai fazer um treino ali que vai gastar 400 calorias, né? No mínimo, no máximo você tem que ingerir uma refeição pré-treino com 150, 180 calorias para criar um débito de energia para poder fazer com que o corpo otimize a utilização das gorduras como um complemento de energia na hora do treino. Ficou claro isso? Treino aeróbico, tá? Para emagrecimento, para queima de gordura. Então, uma refeição pré-treino com baixo índice glicêmico, né? E poucas calorias. Agora, se eu vou usar um suplemento, aí eu tenho duas opções, né, para escolher. A primeira opção eu posso usar um termogênico. O que é termogênico? Que vai fazer meu corpo produzir calor. E aí eu tenho que jogar água para fora. E se eu tenho gordura debaixo da pele, eu vou ter que gastar, ou melhor, vou ter que metabolizar as gorduras. É uma forma de diminuir a gordura debaixo da pele, que é a gordura subcutânea. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre termogênico aí, tá? Então não vou me aprofundar muito, já tem um vídeo aí sobre termogênico. Mas aí, em se tratando de usar um suplemento termogênico, eu preciso levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, se eu tenho perfil para usar, né? Então, primeiro aspecto, eu tenho perfil para usar um termogênico? Como é que eu sei se eu tenho perfil para usar um termogênico? Bom, eu vou tomar algo que vai aumentar minha adrenalina no corpo. Eu já sou muito ansioso? Sou. Então, teoricamente, não é adequado usar termogênico. Mas eu tomo cafeína e não tem problema nenhum com ela. Não tem problema, mas também não vai ter resultado, né? Segundo aspecto,
Treina à noite? Treina. Não é adequado usar cafeína também. Não, mas eu tomo cafeína de noite e durmo tranquilo. Então, não adianta tomar cafeína, porque seus receptores adrenérgicos, muito provavelmente você é muito agitado, hiperativo, então seus receptores adrenérgicos estão todos fechados. Então, se a cafeína não liga lá no seu sistema nervoso central para te botar a pilha, te estimular de noite, e que obviamente você teria insônia, se isso não acontece com você tomando cafeína à noite, não adianta tomar cafeína para emagrecer, porque também isso não vai acontecer. Você não tem receptor para ligar a cafeína e estimular a adrenalina, noradrenalina, para aumentar a queima de gordura. Então, ok? Se você não tem efeito colateral, você não tem efeito desejado também. Ficou claro? Isso é importante compreender. Ah, mas eu quero queimar gordura. Calma, nós temos outras classes. Nós temos suplementos lipolíticos, como por exemplo a L-carnitina, que é um transportador de gordura e que pode ser utilizado antes do treino para otimizar o transporte da gordura para a mitocôndria no músculo na hora do treino, uma vez que você tem um desequilíbrio de energia, ingeriu menos do que está gastando no treino. É atividade aeróbia, ela é ritmada, ela tem um intervalo de descanso muito pequeno, muito curtinho, então vai aumentando o gasto, vai aumentando a frequência cardíaca durante o treino. Eu não tenho intervalo de recuperação, então as reservas de energia vão acabando durante o treino, no decorrer do treino. Mas eu não paro de treinar, eu continuo persistindo no treino. E aí o meu corpo tem que entrar num processo de obter novas fontes de glicose, novas fontes de energia a partir do que está dentro do meu corpo. E aí que as gorduras entram, e para que as gorduras, principalmente o ácido graxo, que é uma parte maior da gordura, entre na mitocôndria para virar energia, precisa de um transportador, que é a L-carnitina. Então, é uma alternativa. Se você tem um termogênico e pode usar, né, você está dentro do grupo que pode se beneficiar da cafeína como termogênico para usar, você pode tomar de 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, dependendo da dose da cafeína, dependendo da sua sensibilidade aos componentes da fórmula lá, porque normalmente não vem só cafeína, vem taurina, vem betalanina, normalmente tem os pré-treinos aí com uma grande formulação. É importante você entender que se você tem boa receptividade para a cafeína, só a cafeína vai te dar tudo o que você precisa em termos de termogenia. Se você não tem bons receptores, pode ser prudente fazer uma mesclagem com outros compostos, né? E aí, quando se tem a mesclagem com outros compostos, é importante compreender que o valor da dose máxima da cafeína ele tem que ir diminuindo, né? Então, se você tem 420 lá como dose máxima de cafeína, quando é só a cafeína, se você entra numa fórmula composta com taurina, betalanina e por aí vai, a dosagem da citrus aurantium, né, são formulações que já estão disponíveis no mercado, a dose da cafeína ela deve, né, ir diminuindo, de 420 para 350, para 220, para 250, para 200, para 180 e por aí vai, depende da formulação que você quer. Mas é importante você compreender isso, né? Que para queima de gordura em atividade aeróbia é o termogênico, se você tiver o perfil para usar, ou a L-carnitina, se você não tiver o perfil para usar o termogênico, você usa aí o lipolítico, que é a carnitina, como o produto que está mais alinhado com o resultado, né? Para você estar utilizando. E se eu vou emagrecer, mas a atividade que eu vou fazer é anaeróbica, é a musculação propriamente dita. Ah não, musculação não serve para emagrecer, deixa disso. Os fisiculturistas fazem mais musculação, né? E aí, olha para o shape dos fisiculturistas aí, barriga chapada, a pele quase se dissolvendo aí do corpo, de tão definido que os caras estão. E eles praticam musculação, óbvio, tem alguns recursos, faz aeróbico, faz isso, sobe uma escada, tem a suplementação, tem outros recursos e por aí vai a dieta, mas o cara treina musculação, né? Então, musculação é usada para emagrecimento sim. Qual que é a grande diferença? Você faz 1 hora de esteira, você gasta 450, 500 calorias. Você faz 1 hora de corrida
numa intensidade muito forte, você pode chegar aí, ou um triatlo, a 700 calorias por hora. Aí você faz 1 hora de musculação, você gasta 350 calorias. É duro. Ouvir isso é duro. Tá, mas qual que é a diferença? E como é que a musculação funciona para o emagrecimento, né? A musculação funciona para o emagrecimento da mesma forma que funciona para o atleta de fisiculturismo. O diferencial é que quando você faz 1 hora consultando o relógio aqui, quando você faz 1 hora de aeróbico, a energia que você gasta é durante essa 1 hora. Por isso que a discrepância na quantidade de caloria é muito grande. Agora, a musculação você gasta um pouco durante e gasta energia depois também. Por quê? Porque se o ritmo da musculação for com intensidade alta, os intervalos mais curtinhos, a sobrecarga é muito grande, a descompensação do corpo é muito grande e você fica 40 minutos depois do treino intenso, com intervalos reduzidos para emagrecimento, né? Que aí entra o HIIT, faz aquela combinação com funcional, com crossfit, entra tudo isso misturado, é o que a gente faz aqui no estúdio com ele, para potencializar e aumentar o gasto, principalmente depois do treino. Então a pessoa às vezes fica 40 minutos até 1 hora descompensada depois que termina o treino. Isso significa que o gasto de energia dele está muito alto, né? Continua muito alto. Então ele vai para casa e continua gastando energia. E aí, nesse caso, novamente, a alimentação pré-treino para perda de massa gorda, né, para perda de gordura, é a mesma da alimentação para perda de gordura para quem está fazendo atividade aeróbica. O que começa a mudar é se entra, por exemplo, na suplementação. A suplementação você pode e deve, inclusive, utilizar aminoácidos. Por quê? Para que você não entre num processo catabólico, ou seja, para que dentro do processo de emagrecimento você não perca massa muscular também, porque pode acontecer. Então, um fator preventivo é usar o aminoácido também, os BCAAs, antes do treino, para prevenir uma possível perda de proteína muscular, né? Entrar num processo catabólico. Então, é uma alternativa que pode ser utilizada. Creatina pode ser utilizado? Não. Creatina, para quem está no processo de emagrecimento, fazendo musculação, não deve ser utilizado. Ah, mas por quê? Porque a creatina, a função dela é reciclar energia. Então você começa a gastar energia, aí você dá uma pausa para descansar, e se você usou a creatina, ela entra no ciclo, fabrica energia de novo, faz o ADP virar ATP. Você quebra o ATP, vira ADP, adenosina difosfato, era adenosina trifosfato, ATP. Você quebra um fosfato, adenosina difosfato. Aí você tem, o que a creatina faz? Creatina fosfato entra, entrega mais um fosfato, aí o ADP vira ATP, aí vira adenosina trifosfato, aí tem muita energia. Se tem muita energia, você não vai usar gordura. Então, por isso que não deve usar creatina num processo de emagrecimento, mesmo fazendo musculação, compreendeu? Você quer gastar o que está dentro do corpo, que é a gordura. Para isso tem que deixar faltar energia. Se você entregar toda a energia que você demanda para treinar, você não vai usar gordura, tá certo? Então é prudente nesse caso, né, obedecer esse quesito de não usar creatina. E aí muita gente confunde com carnitina, coisas completamente diferentes. Carnitina transporta gordura, toma. Creatina recicla ATP, não toma, senão você não chega a sequestrar gordura para usar como energia. Ficou claro? Então, 3 situações para aumento de performance, para aumento de massa magra e para queima de gordura. E aí nós falamos hoje de pré-treino, tanto em refeição quanto em suplementação. Bem simples, nada simplista nem simplório, mas simples porque são coisas do dia a dia, são coisas que se vocês digitarem no Google vocês vão encontrar as respostas, mas são estratégias que eu já consegui fazer com que campeões aí obtivessem excepcionais resultados, né? E eu também, quando atleta, consegui obter bons resultados exatamente dessas estratégias que eu comentei com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, compartilha. Esse vídeo está aí no meu canal.
se inscreve lá, ativa o sininho, né? Dá um joinha pra gente, para motivar a gente a continuar fazendo vídeo como esse. Ótima noite para vocês.